Todos em pé para aclamar o santo evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido, como o endemoninhado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele,
e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Canta com o coração, levantai. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me, salvar-me. Meus irmãos, minhas irmãs, na liturgia de hoje, nós temos dois encontros. O primeiro encontro narrado na primeira leitura de Davi com um tal de Semei, diz a primeira leitura. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Esse é o primeiro encontro. Davi com esse tal de Semei. O segundo encontro é o encontro que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus com este homem que vivia no cemitério e que era possuído por tantos espíritos maus que não tinham um nome. Era chamado Legião. O primeiro encontro, Davi, com esse tal de Semei. Davi era o homem de Deus, e eu falo o homem de Deus, porque era assim chamados os reis de Israel. Deus escolhe alguém para estar no lugar dele, à frente do seu povo. Então não era Davi um homem de Deus, era o homem de Deus. Mas esse tal de Semei vem amaldiçoar Davi, vem amaldiçoar o filho, o homem de Deus, pelas besteiras que Davi fazia, e principalmente a maior de todas elas, que nós ouvimos na sexta-feira, quando Davi se engraça com uma mulher, só que aquela mulher já tinha o seu marido, manda chamar aquela mulher, se deita com ela, tem um filho com ela, e se não bastasse, ainda manda matar o esposo da mulher. E ele era o homem de Deus. E quando esse tal de Semei vem ao encontro, vem parecendo um endemoniado, vai dizer a palavra. Ia proferindo maldições enquanto andava, atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a força, toda a tropa e todos os homens da elite seguissem agrupados à direita e à esquerda de Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai embora, vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O homem estava de uma forma inflamado, não pelo demônio, mas pelo Espírito de Deus, que amaldiçoava não Davi, mas o que Davi praticava. Não o homem de Deus, mas o que o homem de Deus estava praticando e tinha praticado. Roubar uma mulher, deitar-se com ela, fazê-la conceber um filho e matar o marido dessa mulher. Esse homem vinha inflamado, não a amaldiçoar o filho, o homem, o rei de Israel, mas o que ele estava fazendo. No segundo encontro, que é o evangelho de hoje, o homem vem cheio, mas não do Espírito de Deus, cheio de todos os espíritos que não tinham um nome, era chamado de legião. E este que estava lá,
que vai dizer o Evangelho, ninguém conseguia segurar, ninguém conseguia ficar perto. Este homem vivia nos cemitérios, este homem vivia lá nos túmulos. Este que chega para Jesus, vem quietinho. Que queres de mim, Senhor? Vieres para me azucrinar? Eu te conjuro por Deus. Ele só esqueceu que ele estava falando com o próprio Deus. 2 encontros. Um diz a verdade para o homem de Deus, Davi. O segundo liberta um filho de Deus. Mas para nós entendermos, meus irmãos, os 2 processos, os 2 encontros, têm o mesmo processo de libertação. E que nós muitas vezes podemos nos encontrar desse jeito, inflamados com o Espírito de Deus, podemos querer rasgar as nossas vestes quando nós vemos coisas estranhas acontecendo aí fora, mas muitas vezes também somos Davi, que mesmo escolhidos, mesmo ungidos, mesmo cheios de Deus, debandamos para outros lados, debandamos para outras coisas, vemos somente aquilo que são os nossos prazeres momentâneos, ou nós podemos deixar, podemos permitir que a legião tome conta de nós. Os 2 processos, os 2 encontros, querem trazer para mim e para você, nesse dia, a verdade que dói ouvir, porque Davi doía ouvir, mas Davi foi dócil, porque chega um determinado momento e diz: Abissai e todos os seus servos, vede se esse meu filho que saiu das minhas... Ele vai dizer, agora me perdi aqui. Não te intrometas, filho de Sarva, se ele amaldiçoa, e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer, por que faz isso? E Davi disse então, continue amaldiçoando, porque o que você está dizendo é verdade. Você não está amaldiçoando a mim, mas o que eu fiz. Meu irmão, minha irmã, o que precisa ser amaldiçoado hoje na sua vida? Padre, nada precisa assim. Amaldiçoar significa dizer mal sobre alguma coisa. Nós não vamos dizer mal sobre o que é bom. Mas o que nós precisamos aprender com este tal de Simei? A amaldiçoar daquilo que em nós ainda não é bom. Amaldiçoar, volto a dizer, não é rogar praga. Amaldiçoar é dizer mal. Isso não presta, e então eu não posso fazer. Isso não me faz bem, então eu não vou usar. Isso não está correto, então eu tenho que deixar. Isso é amaldiçoar o que não está bem dentro de nós. Por isso que Davi permite que o tal desse homenzinho semeia, continue amaldiçoando. Continue dizendo a verdade para Davi, mesmo que essa verdade doesse. Quantas verdades nós precisaríamos ouvir, mas muitas vezes fugimos porque dói ouvir. É muito mais fácil esconder-se, e o nosso tempo, contradizendo o que a igreja nos ensina há mais de 2000 anos, de bater no peito e dizer, minha culpa, minha máxima culpa, o que nós dizemos? Ah, mas todo mundo está fazendo. Morremos de vergonha dos nossos erros, nos escondemos na vergonha dos nossos erros, mas quantas vezes, meus irmãos, não temos a coragem de bater no peito e dizer, minha culpa, minha máxima culpa. Por que a igreja nos ensina isso? Porque só quem reconhece a culpa é capaz de alcançar a misericórdia por ela. Quem foge da própria culpa se esconde da misericórdia.
Davi depois vai cantar o salmo lindíssimo, o Salmo 50. Tende misericórdia, ó meu Deus. Tende piedade de mim, ó meu Deus. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e o meu pecado está sempre na minha frente. Já foi no pecado que minha mãe me concebeu, porque Davi permitiu que Semei dissesse a verdade para ele. Este é o primeiro encontro. Acolha a verdade que dói, porque ela te liberta. Acolha a verdade que dói. E tenhamos a coragem, não de andar como todo mundo nos nossos tempos, escondendo-se nas nossas vergonhas, ou escondendo no todo mundo faz. E tenhamos a coragem de bater no peito e dizer: minha culpa, minha máxima culpa. E é esta culpa que eu apresento para Deus. E não tenha dúvidas. O que é que Deus quer? Que você reconheça a tua culpa? Não, não é isso. Deus não quer que você fique, não deixa de frescura. Deus quer derramar sobre você e fazer chegar no seu coração a misericórdia dEle. Mas existe uma chave para que essa porta se abra. Minha culpa, minha máxima culpa. Segunda-feira passada. Quem estava aqui segunda-feira passada? Vocês lembram que segunda-feira passada Deus chamava Natã para falar a Davi? Precisava? Não precisava. Precisava chamar alguém para falar para o rei? Não precisava. Para Saul, desculpe. Não precisava. Como Deus também não precisava chamar Semei para dizer as verdades para Davi. Mas o segundo encontro desta noite tem tudo a ver com este primeiro. Em todo o processo de libertação, meus irmãos, minhas irmãs, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é a situação que nós nos encontramos. Olha a situação que esse coitado do Evangelho se encontrava. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Quantas situações de morte nós vivemos. E o que é uma situação de morte, padre? Mentira, pecado, ódio, rancor. Quantas dessas paixões, que são sentimentos de morte, nos amarram ao ponto de que quando alguém quer nos tirar de lá, nós colocamos inúmeros empecilhos. Mas não fui eu. Mas o problema é esse. Mas o erro é do outro. Mas isso aqui. Nós colocamos desculpa, porque não temos a coragem de bater no peito e dizer: minha culpa, minha máxima culpa. Este homem não só vivia correndo nos túmulos, ninguém conseguia dominá-lo. Era um homem movido pelas suas paixões, era um homem movido por tudo aquilo que o dominava internamente, por isso que nada de fora dominava ele. O que é que dentro de nós nos domina e que nos impede de sermos dominados por aquele muito maior que também está dentro e que se chama Deus? O que é que em nós, dentro de nós, nos domina, ao ponto de nós não conseguirmos ser dominados por mais nada e por mais ninguém? Este homem dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Quantas feridas você traz na sua vida? Quantas delas foi você mesmo que se feriu? Quantas vezes nós dizemos, essa ferida foi a causa disso, daquilo outro. Mas quantas vezes nos faltam coragem de dizer, esta ferida, minha culpa, minha máxima culpa. Este homem andava vagando pelos túmulos, gritando e se ferindo. Quantas vezes
nós precisaríamos enxergar, porque esse é o primeiro processo para a libertação, reconhecer a situação que você se encontra. Por mais que o diabo, a legião, nos engane, nos cegue, nos deixe surdos, existe um Deus dentro de você que te faz enxergar, te faz ouvir e te faz sentir o que é a verdade. Mas aí entra a minha e a sua escolha, a quem queremos servir. Porque muitas vezes é cômodo para nós ficar na situação deste homem. É muito mais cômodo, às vezes, permanecermos no vale da morte, porque causa prazeres. É muito mais cômodo para nós permanecermos indomináveis. Não chego perto daquela... fulana de tal, preciso falar baixo que ela chegou. É assim? Ou às vezes a gente dá de doido. Não chega perto de mim! Às vezes a gente faz isso, minha gente. Às vezes é muito mais fácil se esconder num doido do que se esconder no minha culpa, minha máxima culpa. Quantos de vocês, a começar de mim, se faz de doido em alguma situação para afastar alguém do seu lado? Já fez isso? É muito mais cômodo. Porque eu não vou precisar bater no meu peito e dizer minha culpa, minha máxima culpa. O segundo encontro da liturgia de hoje, trazendo a verdade que começou o processo de libertação de Davi, quer fazer com que isso aconteça comigo e com você nesse dia. Mas a primeira coisa é reconhecer que situação nós nos encontramos. Que loucura nós nos encontramos. Que grau de entrega à legião nós nos encontramos. Porque eu digo com toda certeza, por mais que tenhamos sido consagrados ao inferno, basta uma simples gota da água batismal para te dar acesso ao céu. E quem é batizado aqui, levanta a mão. Então se agarre nas águas do batismo que te liberta do inferno. Se agarre na estola roxa do Padre para que você renove a vida batismal confessando o seu pecado. Se agarre à Eucaristia que te fortalece para isso. E deixe o que é velho, que te leva para o túmulo, passar. O diabo só terá poder sobre a nossa vida quando nós tirarmos o poder que é de Deus da nossa vida. Segunda coisa para o processo de libertação acontecer. Quando Jesus liberta este homem, manda toda a legião ir para a manada dos porcos. Estes porcos não poderiam ser cuidadas na terra de Israel. Jesus está do outro lado do mar. Mas estes porcos eram cuidados pelos próprios judeus. O judeu não pode fazer isso. E aí quando toda a manada de porcos vai a ribanceira abaixo, o que fazem estas pessoas? Afasta-se de nós. Vai embora, Jesus. O segundo processo de libertação é ir contra essas pessoas e querer ficar com Jesus. Mas o que em mim e em você grita: vai embora, Jesus, da minha vida? O que dentro de você grita: vai embora de mim, Jesus, porque se o Senhor permanece eu não posso mais viver isso.
Porque se o Senhor permanecer, eu não posso mais fazer isso. Porque se o Senhor permanecer, eu não posso mais estar nesta vida. Se o Senhor permanecer, eu não posso mais praticar o que eu pratico. O que em mim, em você, manda Jesus embora. Porque se Ele for, a legião vem. Carta de São Tiago. Aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Afastai-vos de Deus, e o diabo se aproximará de vós. Não sou eu, é São Tiago dizendo. O que em mim e em você faz com que estes homens e nós mandemos Jesus embora? Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. O que em mim e em você manda Jesus embora? Que loucura, que vício, que situação, que dependência, que fraqueza manda Jesus embora da sua vida? O segundo passo para a nossa libertação acontecer. Aconteça o que acontecer, fica comigo, Jesus. Que coisa linda, eu falo porque eu fiz uma pregação sexta-feira sobre isso. A passagem dos discípulos de Emaús, voltando para casa, cabisbaixos, tristes, decepcionados, porque tudo aquilo que eles tinham colocado em Jesus, eles viram tudo pregado na cruz com Jesus. E voltavam cabisbaixos, falando das coisas que tinham acontecido. E aí Jesus se coloca no caminho deles. Olha um outro encontro maravilhoso. Jesus que encontra estes homens no caminho deles. Jesus se coloca no caminho, começa a explicar todas as coisas, e quando Jesus finge, vai dizer o evangelista Lucas, quando Jesus fez que ia embora, porque não era essa a verdade que Jesus queria cutucá-los a dizer: já é tarde, Senhor, fica conosco. Meu irmão, minha irmã, na minha vida e na sua vida, já é tarde. Então deixe nascer no teu coração, para que a libertação aconteça. Fica comigo, Senhor, porque senão eu me perco. Uma linda oração que Padre Pio fazia sempre: faz-me sentir o teu amor, senão eu vou te trair. Faz-me, coloca no meu coração o teu amor, que se eu não tiver o teu amor sensível, eu vou te trair. Quantos de nós precisaríamos dizer isso agora? Quantos de nós precisaríamos dizer: coloca no meu coração, infunde no meu coração o teu amor, porque senão eu vou te trair. E muito mais do que simplesmente termos um sentimento de amor, este amor é libertador, porque estes homens, porque viram o que Jesus fez, disseram: vai embora, Jesus. Quando Jesus chega numa casa, Ele coloca em ordem, e muitas vezes é melhor ficar na bagunça. Para muitos de nós, às vezes é gostoso ficar na bagunça, porque é uma bagunça organizada. Quero ver o seu quarto. Você saiu de casa, arrumou a cama pelo menos, meu irmão, minha irmã? Ou você saiu que quando você chegar em casa está aquele ninho de cobra? Quando Jesus entra numa casa, Ele coloca em ordem. Só que muitas vezes, como dizem, é uma bagunça organizada. Deixa Ele colocar em ordem a sua vida. Ele quer isso, só isso. Colocar em ordem o que está em desordem. Este é o segundo passo para a libertação acontecer. Fica comigo, Senhor. E expulsar de nós, porque aqui aí agora cabe a mim e a você, expulsar de nós o que em nós expulsa Jesus. Só você tem poder para isso. Expulsar de dentro de você o que em você expulsa Jesus. E o terceiro passo para a libertação acontecer, segundo o Evangelho de hoje, este homem liberto prega com a própria vida: Jesus me libertou. Não simplesmente com o microfone na mão, mas com a vida.
São João Beckman diz uma frase fantástica. Tem uma frase que não é muito católica, não é muito boa para nós que somos em comunidade. A vida comunitária já é a maior penitência do mesmo santo. Mas ele diz, a pregação com a vida já é um grande exorcismo. Porque eu só consigo falar daquele que eu conheço. E mais do que isso, eu só consigo transbordar daquele que eu estou cheio. E se eu estou cheio, não tem espaço para legião nenhuma, porque eu estou cheio de Deus. Vamos ficar em pé? Feche um pouquinho os seus olhos. E disse com o Padre assim, Jesus, me liberta. Me liberta, Jesus, Jesus, como os encontros de hoje, como os encontros de hoje, da liturgia de hoje, da liturgia de hoje. revela-me Revela-me a verdade que liberta. a verdade que liberta. Revela-me Revela a verdade que eu preciso ouvir. a verdade que eu preciso, Como o Senhor falou a Davi, como o Senhor falou a Davi, pela boca de Semei, pela boca de revela-me Revela o que precisa sair de mim hoje. o que precisa sair de O que eu preciso renunciar hoje. o que eu preciso renunciar, O que eu preciso mudar hoje. o que eu preciso mudar. Revela-me, Senhor, Revela a minha condição, a minha condição, para que eu não fique para que eu não caminhando entre os túmulos da vida, caminhando entre os túmulos da indomável, indomável, e não te expulse da minha vida. e não te te expulse da Fica comigo, Senhor, Fica comigo, Senhor. porque se o Senhor não me libertar, porque se o Senhor não me libertar, eu não serei livre. eu não sei. Mas se o Senhor verdadeiramente Mas se o Senhor verdadeiramente me libertar, me libertar, eu serei livre. eu serei livre. Se Cristo me libertar, Cante. verdadeiramente livre serei. Cante. Se Cristo me libertar, verdadeiramente Repete isso. livre Repete isso. serei. Todo mundo, vai ao ministério. Se Cristo Se Cristo me libertar, verdadeiramente proclama isso. livre Assuma isso. serei. Se Cristo Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. vai junto, vai forte, canta. Liberta-me, Senhor Jesus. Força! Senhor Jesus. Canta com seu coração. Reza isso. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Só um instantinho. De quais mentiras você precisa ser liberto hoje? De quais prisões você precisa ser liberto hoje? De quais medos você precisa ser liberto hoje? De quais vícios você precisa ser liberto hoje? A igreja diz que quando um evangelho é proclamado em assembleia, aquele evangelho se faz real ali. Então, se neste dia Jesus vem para libertar-nos da legião que mente, que engana, que nos faz cegos, que nos faz surdos, que nos faz insensíveis e principalmente que nos faz viver na morte. Isso está acontecendo nesta missa. Se você crê, então diga para o Senhor agora com as suas palavras o que te prende, o que te engana,
o que te acorrenta. Fala com o seu coração, fala com o coração escancarado para Jesus. O que tem te prendido? Em quais mentiras nós temos vivido? Em quais vícios? Em situações que foram acontecendo na nossa história e nós não conseguimos responder de maneira diferente. Os traumas que fomos sendo vítimas. Mas hoje o Senhor quer te libertar disso. E se você quer verdadeiramente ser livre de tudo aquilo que hoje tem te levado para ser um simples habitante de cemitério, como este homem era, diga para o Senhor. Ergue os seus braços bem alto. E cheio do Espírito de Deus, solta a sua voz no Espírito agora. E deixa agora a oração fluir na sua boca. Deixa agora a oração ser verdadeira na sua boca. Deixa agora a oração trazer a libertação pela verdade no seu coração. Ore como você nunca orou. Ore do fundo do seu coração, como alguém que quer ser filho livre de Deus. E canta forte. Liberta-me, Senhor. Cante com coração. Liberta-me. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Só vocês. Liberta-me. Força. Liberta-me. Força. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se Cristo nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Só fica preso quem quer, porque Cristo já nos libertou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.